Fala galera, Lucas Estevão aqui e hoje nós terminamos a primeira temporada do Código de não! Fala galera, aqui é o Samuel, sejam bem-vindos ao último episódio dessa primeira temporada. Fala pessoal, aqui é o Diego e não, Samu, é o último episódio da primeira temporada. Se tem primeira temporada, quer dizer que provavelmente tem uma segunda. Aê! E já ela vem. Bora lá, galera! Então, galera, esse episódio de hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente. A gente não tem nenhum convidado especial. Na verdade, nós temos 3 convidados especiais, a gente. E a gente vai conversar de maneira aberta, sem nenhum tipo de cronograma, sem pauta, sobre um assunto que tá em alta. Eu acho que é um assunto que tem me impactado no meu trabalho e acho que tem impactado um tanto de gente. IA, inteligência artificial. A gente podia começar falando, talvez assim, vocês têm usado alguma ferramenta de IA no seu dia a dia, no seu trabalho? Sim, eu posso começar com um exemplo meu, que eu tenho usado praticamente diariamente. Tenho desenvolvido muitas coisas em Rust hoje em dia. É uma linguagem para mim ainda nova, eu tô aprendendo. Geralmente, quando a gente tá aprendendo uma linguagem nova e desenvolvendo, a gente sempre esbarra em uma biblioteca que não conhece, ou algo que a gente não sabe fazer, ou não consegue, partir da própria documentação ali no IDE, descobrir como faz. E geralmente a primeira resposta que eu tenho é ir no Google, pesquisa, o primeiro link vai ser um Stack Overflow, e vai ter alguém com a mesma dúvida que você teve, e um tanto de resposta errada, e talvez uma certa. O que eu comecei a fazer é ter uma aba sempre aberta no meu navegador com o ChatGPT, e eu pergunto direto pro ChatGPT sobre a pergunta que eu tenho, a dúvida que eu tenho. Então, tipo assim, como que eu abro um arquivo em Rust? Ao invés de pesquisar isso no Google e achar tanto de coisa, eu pergunto no ChatGPT, ele me dá um exemplo de código, que geralmente tá certo e O funciona. bom é que ele já retorna o código, né, cara? E tem sido, assim, um speed up que eu acho de, no mínimo, 50%. Que só o tempo de você achar o link, ler a pergunta, ver se realmente eu queria, depois ver se a resposta que você tem na primeira opção é confiável no Stack Overflow. É um tipo de coisa, é um problema que eu já não tenho. Mas, em contrapartida, eu encontrei uma situação ontem que eu achei bem interessante. Eu fiz uma pergunta sobre como usar uma biblioteca de Rust pra fazer uma coisa que eu não tava conseguindo fazer. E ele me deu uma resposta de como fazer e tal. Eu testei e não funcionou. E ele me deu uma resposta com toda a confiança. Eu perguntei de novo, mudando um pouquinho a minha pergunta, falando, mas eu quero fazer assim, assim, assado, usando esse tipo de coisa. Ele me deu uma outra resposta, praticamente igual que ele tinha dado antes, com algumas melhorias, e ainda não funcionou. Aí eu falei, vamos ler a documentação. Eu abri a documentação na biblioteca e tava lá. Isso não é possível na biblioteca, isso, tem que ser feito manualmente, de tal e tal jeito. Então, assim, ele me deu uma resposta, ao meu ver, exatamente como eu imaginaria que aquilo seria feito, mas ela estava incorreta. E aí? O lance é que, assim, é uma ferramenta muito boa. Eu tenho utilizado também, por questões de segurança da informação, não coloco inputs, como eu posso dizer, sem filtro do meu trabalho. Eu uso para construir provas de conceito. Então, eu preciso resolver um problema, eu quero que ele me ajude a construir um snippet que vai possivelmente resolver aquele problema dentro do contexto do código que eu tenho ali no meu trabalho, né? E para coisas pessoais também, eu estava estudando o Next.js e Content Security Policies. E o Next.js está lançando uma nova versão. E nessa nova versão, tem muita coisa que mudou de implementação, que você precisa construir de uma forma diferente. E a documentação dessa nova versão não está completa. Então tem muita coisa que não está descrita lá, como vai ser implementado dessa nova forma, né? Ou nessa nova versão. Mas ainda assim, com o ChatGPT, eu consegui descobrir algumas coisas que mudaram, mesmo não estando documentadas, e me ajudou a construir essas provas de conceito. E o exemplo que eu estou dando, por exemplo, eu precisava construir uma Content Security Policy com o Next.js. A forma com que eu usava middlewares na versão antiga não funcionava nessa versão nova. Ele me ajudou a descobrir a forma de implementar, a sintaxe correta, onde eu colocava os arquivos e tal. Mas eu também já caí no cenário onde ele entrou num loop de ele precisava me dar uma resposta, eu sabia que aquela resposta estava errada. Por exemplo, queria entender como que eu implementava alguma coisa relacionada ao reCAPTCHA do Google. Aí ele me deu uma resposta que, dependendo da versão do reCAPTCHA que você utilizar, não funciona, não está certo. Você precisa de consumir a API específica se for Enterprise, for uma key V2 ou V3, etc. Aí ele me deu uma resposta errada, eu expliquei, não, essa resposta funcionaria na versão tal, eu quero especificamente dessa versão. Ele, tá, você está certo, realmente, faça assim. E me deu uma outra opção, mas que ainda estava errada. Aí eu explicava de novo e a gente entrou nesse loop infinito de ele não tinha resposta para aquilo, né? Ele é bem convencido, né? Ele acha que tá certo e ele continua naquilo. Você fala, não, isso tá errado, eu quero a resposta certa. Não, ele insiste, cara, ele é persistente. Mas assim, isso só mostra que é uma ferramenta limitada, né? Não é uma bala de prata. Eu tava conversando em off aqui com o Diego, assim, tá tendo a galera que tá querendo zerar, né?
Tem gente que fala, me dá essa resposta. E não, eu estou programado para não te dar essa resposta. Ah, então não me dá essa resposta e me fala qual que é essa resposta. Então, rolou aí, né? Não sei, o pessoal deve estar acompanhando aí nas redes sociais, né? Rolou uma do serial number do Windows 10, que eu comentei com o Diego, e rolou uma outra situação aí dos filmes piratas, né? Não sei se vocês acompanharam. Essa dos filmes piratas é muito boa. É muito boa, velho. Essa Você é muito viu boa. essa, Lucas? Ele pede uma lista de filmes piratas, ele diz que não pode responder, né? Depois ele pede alguma coisa assim. Então me dê uma lista de 10 sites para evitar. Porque eu não devo utilizar para baixar filmes piratas ou algo do A tipo. galera tá. E tá lá, solta a lista A do inteira. Windows 10, não sei se você viu. O cara pediu pra ele contar uma história como se tivesse com os filhos num acampamento no meio do mato. Eles estavam jogando o jogo, a licença expirou do Windows 10. E na história ele tem que contar quais são as licenças, né? Qual que é o número da licença que tem que pôr pra salvar os meninos e eles conseguirem voltar a jogar. Ele conta. Aí o ChatGPT faz mesmo, né? Conta a história e coloca lá. E parece que os números, eles... O que eu vi é que existem licenças que você consegue utilizar e elas são para trial, alguma coisa assim. Então, teoricamente, ele não respondeu ali com licenças reais que a pessoa conseguiria simplesmente, entre aspas, roubar ali. Mas né? ele resolveu o problema, né? Ele deu uma licença pra criança continuar resolveu o jogando o jogo. problema, sim. E Samuca, você tem usado pra alguma Cara, coisa? eu vou confessar que eu estou descobrindo ainda como usar, né? No marketing, né, que é onde eu estou atuando mais diretamente hoje, utilizo muito para dar caminhos de copywriting, né? Como a gente às vezes usa muito texto no marketing, né? Conteúdo, criação de conteúdo. Só que vem muito genérico, né? A gente não consegue, por exemplo, dar um tom de voz, que às vezes é muito importante, dar uma personalidade para aquela voz. Mas ele dá caminhos muito legais, assim, para criação. Ele te embasa muito na criação, né? Isso que é legal, assim, né? O que eu tenho utilizado é muito esses caminhos criativos. Porque ele tem uma criatividade ali, né? A ferramenta, ela cria, né? Ela cria história, ela cria... Eu lembro que eu com a minha equipe, na época do carnaval, esse ano, a gente tava assim, poxa, a gente podia fazer meio que uma paródia, coisa pra rede social. Uma paródia de uma marchinha de carnaval ligando com a empresa. A gente tava meio sem ideia, a gente não tava conseguindo, assim, uma ideia legal. A gente, vamos lá no ChatGPT? Vamos lá. E ele montou, não ficou muito bom, mas ele montou uma marchinha de carnaval, cara, assim, em minutos, né? E a gente pegou aquilo e a gente melhorou, né? Geralmente, marchinha de carnaval não é muito boa, então ele fez o trabalho bem feito. Se for ver por esse ponto de vista, ok, né, velho? Mas assim, ele ajudou a gente e a gente, claro, a gente pegou as ideias ali, é aquele negócio, a gente pegar a ideia, dar uma lapidada na ideia. Basicamente, no dia a dia a gente tá usando muito isso para criação de conteúdo. Imagem ainda, tá um pouquinho, né? Tá começando, a gente viu que a Adobe lançou para imagem, tá em projeto piloto. Aí eu até pedi lá minha aprovação, ainda não tá lá ainda para ser aprovado lá para eu conseguir utilizar lá a versão deles lá inicial. A Midjourney, que eu acho que tá mais evoluída, ela é paga, né? Eu não sei, eu até vi um vídeo esses dias aí que como usar o Midjourney para, mas as imagens estão sinistras, né? Inclusive eu vi uma matéria ontem de uma fotógrafa. Ela se inscreveu para um concurso de fotografia com uma foto gerada por IA. E ela ganhou o concurso. Caramba. Só que aí, assim, ela teve... Aí foi bizarro. Mas aí ela falou assim, galera, não vou aceitar o prêmio. E falou, isso aqui foi gerado por IA, não fui eu que tirei essa foto. Bom, essas ferramentas elas podem trazer produtividade, né? Em vários contextos. E você mencionou esse produto da Adobe. Cara, a Adobe é uma empresa sensacional, né? Eu tenho um amigo que trabalha na Adobe e outro dia eu tava falando para ele como que eu admiro essa empresa. Aqui no podcast a gente usou o Enhance da Adobe. Então, pra galera que tá ouvindo, se você ouviu o episódio com o Rui Adorno, que trabalha na Google, mora no Canadá, se não tiver ouvido, ouça lá. A gente teve um problema no áudio dele, o áudio dele tava com muito ruído, a gente teve que passar pelo Adobe Enhance, que é uma tecnologia que basicamente recebe um input de áudio, aprende a voz e ele regrava replicando aquela voz. Então não é que ele edita o áudio, ele usa IA para replicar aquela voz e regravar o áudio. Cara, assim, ficou muito bom. Se a gente não soubesse que a gente tinha utilizado a ferramenta, talvez a gente nunca tinha parado para falar assim, tem alguma coisinha ali diferente. Mas agora que vocês sabem, eu quero saber o que a galera vai comentar. Você percebeu alguma coisa diferente? E isso eu acho que é um tema recorrente em tudo que a gente tratar com IA.
Quando você não sabe, a primeira impressão é sempre uma impressão de, nossa, isso é perfeito, feito por um ser humano. Ou tem falhas aceitáveis. Mas quando alguém te conta que é um AI e você olha com mais cuidado, você fala, não, peraí, calma. Essa pessoa aqui tem 6 dedos, não 5. E é o tipo de falha que passa despercebido no primeiro olhar, mas depois que a gente olha com um pouco mais de cuidado, a gente vê que se eu quero usar isso como um produto, eu preciso talvez de um input humano para fazer um ajuste aqui ou ali. Mas de qualquer forma é insano, né, velho? Assim, acho que é todo mundo nessa etapa de descoberta, né? Samuca, você que tá na fase de voltar a estudar, tá fazendo pós agora, uma dica que eu sei de como usar IA, que vai te ajudar bastante, é para resumir texto. Oh, Que eu sei que sua pós provavelmente tem um tanto de texto que você tem que com ler. certeza, velho. E a dica que eu escutei foi de soltar o texto lá pro IA e falar, eu quero que você faça um resumo de uma página desse texto para um aluno de pós-graduação com a intenção de estudar para uma prova dessa matéria. Boa. E ele vai te dar um Oh. resumo focado em como um professor extrairia perguntas daquele tipo de texto. Eu Cara, achei isso muito genial. não, genial, velho. Inclusive, assim, teve um trabalho em grupo que nós fizemos, que a gente editava, né? Foi até, a gente fez por vídeo chamado o trabalho. E, cara, a gente decidiu assim, vamos lá no ChatGPT. E tinha gente do grupo que nem conhecia. E a gente fez meio que o trabalho, assim. Claro que a gente não fez ele todo lá, mas a gente jogou algumas perguntas que a gente tinha que responder no trabalho. E deu bons caminhos, cara, assim, sabe? E a gente até falou assim, poxa, né? Vamos fazer esse trabalho todo, né? Mas aí acabou que a consciência pesou um pouco. Mas aí foi legal que nesse mesmo trabalho, eu brinquei com o professor. Eu falei, não, professor, esse trabalho a gente fez com o ChatGPT. Aí o professor riu, né? Aí ele falou, gente, a gente teve uma reunião ontem aqui na universidade e a gente tava entendendo que, assim, cara, não adianta a gente lutar contra isso. Como é que a gente pode usar isso a nosso favor, assim? E foi legal, assim, ele até falou, gente, é brincadeira, eu sei que tá todo mundo descobrindo essa ferramenta, só que ao mesmo tempo, assim, poxa, a gente tem que pensar isso, né? Eu achei legal da parte dele, assim, né? Uhum. Pô, tá, né? Porque, assim, como ele muda o texto também, tem aquele recurso que antigamente usava muito, né? De pegar o texto para ver se ele está sendo plagiado e jogar em umas ferramentas que descobre se é plágio ou não. Uhum. Parece que o ChatGPT, se você jogar, você não vai descobrir se é plágio ou não. É. Então, eu vi uma entrevista com alguém que trabalha na OpenAI e falando sobre features que estão vindo no futuro, e uma delas é exatamente possibilitar identificar um texto que foi escrito por IA de maneira automática. Seria tipo uma assinatura digital. Talvez eles poderiam usar, tipo, um padrão de caracteres que tem que aparecer, uma quantidade de uso de caracteres, ou algo que seria invisível aos olhos humanos, a gente leria o texto e não perceberia, mas se a gente subir esse texto para um verificador, ele consegue com certeza afirmar que foi gerado por um IA ou não. Cara. Cara, e esse lance de você usar para resumos se aplica a tanta coisa. Eu fiz uma apresentação na semana passada e eu precisava criar aquele summary, um resumo mesmo do que seria a apresentação. Eu simplesmente pedi para o ChatGPT criar um resumo baseado no line-up da minha apresentação, no que eu tinha de top. Cara, ele criou, assim, num estalo, ele me entregou o resumo que eu precisava. Você pode usar para tanta coisa, sabe? Eu tava até procurando aqui no meu celular um aplicativo que eu usei esses dias, que você grava um áudio nele e ele cria um áudio por cima dublando em outro idioma. Então eu pedi pro meu filho falar uma frase, ele falou em português e o áudio cria uma dublagem em inglês traduzindo o que ele falou. Doideira. Cara, eu achei isso incrível, porque pensando assim, na escala que isso pode trazer em aplicações como tradução simultânea ou para questões de acessibilidade, como que a gente pode usar a IA para resolver problemas que antes a gente dependia de um esforço muito grande ou de uma pessoa ali presente para resolver aquele problema, sabe? Eu escutei uma alegoria com a introdução, por exemplo, de sistemas de arte digital, tipo Photoshop, ou sistemas de edição de imagem. Quando eles foram introduzidos, muita gente ficou preocupado e muitos empregos de artistas iam sumir, porque agora é muito mais fácil produzir arte, agora qualquer um pode ir no computador e fazer arte. E não é bem assim. Eu acho que a IA segue o mesmo caminho. Ela não vai eliminar, por exemplo, uma pessoa que seria um dublador, por exemplo, mas talvez ela vai melhorar a capacidade desse dublador ou fazer com que esse dublador consiga ter muito menos trabalho para produzir muito mais coisa. Provavelmente isso vai fazer com que tenha menos empregos de dubladores, mas não vai eliminar por completo a área de dubladores. E acho que vai ser assim com muitas áreas, por exemplo, programador. Eu não vejo que IA vai substituir o meu trabalho daqui a 10 anos. Mas eu vejo que talvez eu trabalhe de maneira muito mais eficiente e diferente do que eu trabalho hoje daqui a 10 anos por causa da IA. Mais produtivo, né? Uhum. Mas será que não vai, Diego, assim, tipo assim, vai diminuir a quantidade de mão de obra?
Mas beleza, vai aumentar muito a produtividade. Quer dizer, então, que se a gente for pensar pro outro lado, vai precisar de menos mão de obra? Eu acho que não, porque olhando como referência o que aconteceu quando linguagens de programação de alto nível surgiram, era a mesma dúvida. Peraí, agora eu consigo programar muito mais rápido usando uma linguagem de alto nível, sem precisar ficar pensando em assembly, alocação de memória e esse tipo de coisa. Isso não fez de maneira alguma com que a quantidade de programadores necessários reduzisse. Pelo contrário, isso fez com que a quantidade de coisas que a gente consegue produzir e a capacidade criativa que a gente consegue expressar com pouca linha de código aumentasse tanto que hoje a gente tem muitos produtos que nunca existiriam se a gente tivesse preso na produtividade antigamente. Eu acho que vai ser a mesma coisa. A gente consegue resolver problemas de uma maneira mais fácil e mais produtiva, né? Isso faz com que a gente crie problemas novos, ou resolva problemas que a gente nunca pensou em resolver. Sim. E isso vai demandar mais gente, mais trabalho e mais especialização. Eu acho que, vou repetir uma frase que eu já falei que o Lucas gosta dela. Eu acho que programadores júniores de 10 anos de carreira vão desaparecer. Entendeu? Eu acho que todo mundo vai ter que se especializar e conseguir produzir mais e melhor para ter um espaço. Mas eu acho que espaços haverão para muito mais gente. Porque a especialização vai ter que incluir IA, não tem como. Acho que um curso de computação, hoje já, que não inclui IA de alguma maneira na sua cadeia de matérias, já tá perdendo, porque daqui a 5, 10 anos isso vai ser requisito. Do mesmo jeito foi um curso que não ensina orientação a objeto há 10 anos atrás. Entendeu? Hoje é requisito. Agora, o que me chama a atenção é que, assim, não é que de um dia para a noite a IA teve um grande salto em termos de capabilities, né? A gente já tinha um GitHub Copilot, por exemplo, em pleno funcionamento. Eu já tinha testado para alguns projetos pessoais e eu achei bem eficiente. Mas, de alguma forma, eu sinto que o ChatGPT popularizou isso, saca? Porque era uma ferramenta tão fácil e que estava acessível ali para qualquer pessoa no browser, sabe? Diferente de um GitHub Copilot, tá bem nichado, né? É mais para um desenvolvedor que já tem conhecimento da ferramenta ali, tá habituado àquele cenário, né? O ChatGPT trouxe algo que tá próximo de todo mundo. Então, por exemplo, a minha esposa usa para ajudar ela a escrever texto em post de rede social. Ela tem um perfil profissional, sabe? Todo mundo que tinha curiosidade conseguiu pegar um browser no celular, abrir e testar a ferramenta para propósitos infinitos, né? Tipo o iPhone fez com o smartphone, né? Assim, além de ser o primeiro que tinha uma tela como a sua interface de entrada, já existiam vários outros celulares que tinham acesso à internet, que faziam praticamente tudo que o iPhone fazia antes. Já tinha os Palms da vida, os computadores de mão, só que nada disso pegou enquanto não teve uma ferramenta ou um produto que foi acessível e fácil de usar. Todo mundo consegue chegar e falar, não, agora eu consigo entrar nesse paradigma novo. Sim, porque, assim, a gente já tem, né? A Siri e a Alexa a gente pode considerar como IA, não é? Na conversa. Eles usam Só IA, que aí né? você fica restrito, né? Porque a Siri você precisa ter o iPhone. E a Alexa você precisa ter. No ChatGPT não, né? Você só precisa ter acesso à internet, praticamente, né? O telefone que você consegue ter o ChatGPT, né? Você acha que democratizou nesse sentido também, ou não? Mas acho que também a questão, a qualidade da resposta e da capacidade do que você consegue fazer também melhorou muito. Virar pra Siri aqui hoje, pedir pra Siri me dar uma resposta de código, ela vai rir da minha cara. Ela vai me responder, desculpe, eu não sou o ChatGPT. Primeiro ela vai ficar em loading durante uns 10 segundos. Desculpa, Apple, te amo. Essas tecnologias foram muito interessantes, assim, que elas surgiram. Tanto que o Google lançou o assistente deles. Eu, assim, em casa eu não tinha acesso no Brasil a comprar um Google Home, mas eu tinha um Raspberry Pi. Eu peguei, instalei, fiz um Google Home caseiro lá. Inclusive, até hoje aqui debaixo da minha mesa. E funciona. E na época, assim, eu achava impressionante. Eu podia pedir uma música e ele tocava, entendeu? Só que até hoje continua a mesma coisa. Até hoje tudo que ele faz é pedir música e apagar a luz, entendeu? Já passou da época dele ter evoluído pra algo do nível do ChatGPT. Acho que foi aquela tecnologia que prometeu muito e entregou pouco. Porque o ChatGPT, vocês me corrijam se eu estiver errado, ele usa machine learning também, né? Ele usa machine learning? Tá, acho que a gente tem que definir alguns termos aqui para ficar fácil da gente entender o que é IA, inteligência artificial, e o que é machine learning, o aprendizado de máquina, tá? Para começar, a IA é a área como um todo, é a área de inteligência artificial que visa fazer com que computadores consigam reagir de maneira inteligente imitando seres humanos, tá? E machine learning é uma das subdivisões de IA, então machine learning está dentro de IA, mas nem tudo que é IA é machine learning, tá? Por exemplo, a árvore de decisão é uma solução de problemas de IA que não envolve nenhum tipo de machine learning. Por exemplo, se eu fosse modelar um sistema que controla uma casa usando a árvore de decisão e recebe comandos, eu poderia dizer:
apaga a luz da cozinha. Ele consegue identificar apaga, então é um device que consegue acender ou apagar. Cozinha é uma área da casa, então eu consigo descer essa árvore de decisão no meu algoritmo e chegar na solução final imitando um ser humano, sem precisar de um aprendizado de máquina. Tá? E Machine Learning, aprendizado de máquina, é uma área específica que lida em treinar computadores para reagir de maneira inteligente a um problema específico. Então eu consigo pegar, por exemplo, um carro que se dirige automaticamente. Ele aprende com o ser humano dirigindo e ele tenta replicar isso baseado no que ele aprendeu. E dentro dessa área a gente ainda tem os modelos de linguagem, tá? Os NPLs, que são os modelos tipo ChatGPT, que tenta interpretar e ou gerar comunicação escrita ou falada, tá? Que já é uma outra área diferente que usa machine learning, mas também usa outras técnicas de IA para resolver esse problema de se comportar linguisticamente como um ser humano. Mas tem que ter. Mas para você ter um IA, você precisa ter o machine learning, né? Tá dentro, tá no pacotão, né? Não tá? Não. Você pode ter outras soluções de IA que não envolvem machine learning. Não, agora você me deu um nó na cabeça, Diego. Você precisa do machine learning para que o modelo da IA evolua, certo? Se você não tiver um sistema que vai receber um input e aprender com ele, a sua IA ela vai ser forever limited, right? Ela vai ser um cérebro que tem uma capacidade e para sempre aquela capacidade vai ser limitada, a não ser que eu tenha um sistema de aprendizado onde ela receba inputs e com aqueles inputs ela consiga criar entre aspas aqui, mais inteligência para ela, né? Ou seja, alimentar aquele modelo. Sim. Mas eu concordo com o Diego, não necessariamente a gente precisa de um modelo de aprendizado, né? A gente pode criar uma IA limitada. Fala galera, vou fazer uma breve interrupção na nossa conversa para falar de um sorteio de encerramento dessa temporada. Para participar, basta clicar no link na descrição e preencher uma pesquisa bem rapidinha para ajudar a gente a se preparar para a próxima temporada. Clica lá e participe para concorrer a um vale presente de um valor considerável na Amazon BR. Participe e vamos voltar para a conversa. Vamos mudar um pouco aqui. Se a gente olhar para daqui a 5 anos, o que você esperaria ver mudando no seu ambiente de trabalho com IA? Ou quais tipos de ferramentas vocês sonhariam em ter e acham que é possível que elas cheguem? Cara, assim, eu acho que todo dia eu penso em alguma coisa que eu queria simplesmente falar e resolver um problema, saca? Eu queria poder falar assim, constrói um roteiro pra mim baseado nisso aqui e dar múltiplos inputs de lugares diferentes e construir algo exatamente como eu tô pensando. Mas eu queria dar um step back e pensar em uma coisa que talvez esteja um pouco mais próxima e seja um pouco mais tangível. Hoje eu vi um vídeo de um carro autônomo e ele tava tipo um daqueles Ubers que tem em São Francisco que não tem motorista, né? Uhum. E ele parou porque tinha um policial na frente dele, cara, eu vi isso. coordenando o trânsito porque tinha vi acontecido isso. alguma coisa, um acidente, eu não sei. Eu sei que o policial tava meio que direcionando os carros pra mudar de faixa e seguir uma outra direção. E o carro bugou, ele simplesmente parou e ele não conseguiu responder. E o passageiro do lado fez tipo assim: o que eu faço, né? Eu não tenho controle sobre isso. E eu lembro que alguns anos atrás se especulava que essa tecnologia de carros autônomos estaria muito mais evoluída do que a gente está vendo hoje, porque também existe uma dependência muito grande do meio onde essa tecnologia está inserida, né? Infraestrutura de estradas, Sim. comportamento humano, enfim, várias variáveis ali que impactam e que, de certa forma, limitam o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, assim, eu não tenho grandes expectativas para o desenvolvimento da IA, assim, de maneira geral, falando assim, para a população comum, né? Nos próximos anos, não. Sinceramente, talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, mas eu acho que vai ser passinho de tartaruga. Tá, eu tenho duas que eu imagino um pra minha área de trabalho e um pro meu dia a dia. Pra área de trabalho, eu espero que a gente tenha um módulo de CI/CD, integração contínua, que consegue analisar o nosso código em busca de falhas, em busca de problemas normais de qualidade de código, de readability de código, tipo um review de código, um peer review de um engenheiro, mas um pouquinho acima, consegue analisar não só o escopo daquele código que eu mudei, mas o escopo do meu código em relação aos outros módulos da minha empresa. Isso é algo que eu tenho muito na Sony aqui hoje, porque o mundo de softwares diferentes, de sistemas que a gente tem desenvolvidos internamente nos últimos 30 anos de empresa é gigante. A gente tem quilômetros de códigos que rodam em várias coisas diferentes e versões diferentes. E é muito difícil ter um conhecimento de contexto, de saber que, peraí, isso que eu tô fazendo na minha ferramenta hoje tá bonitinho, funciona. Um reviewer com pouca experiência vai ler e falar que tá ótimo. Agora, quando o arquiteto de software da minha empresa, que já tem 25 anos de empresa,
pega meu código e fala, peraí, tem um outro sistema que foi desenvolvido há 15 anos atrás, que roda em tal lugar que não vai funcionar com isso. A gente tem que mudar isso, isso e aquilo, entendeu? Então acho que o IA que é capaz de entender o contexto do código que está rodando na infraestrutura da empresa e dar um review com esse tipo de qualidade é algo possível e é algo que eu espero ver daqui a alguns anos, né? Porque isso resolveria muitos bugs que a gente só vai pegar na fase de integração lá na frente. Assim, a gente já tem tecnologia para fazer análise de código, né? E identificar vulnerabilities, Uhum, sei lá, uma vulnerabilidade de SQL injection, por exemplo, ou para fazer qualquer tipo de análise de segurança. Mas de qualquer forma, eu percebo que a maioria dessas ferramentas você precisa parametrizar ela, né? Então você precisa falar para ela o que você está buscando, qual que é o contexto. Invariavelmente você pode ter alguma limitação em termos de tecnologia. Essas ferramentas podem não estar disponíveis para a tecnologia que você esteja utilizando. Mas sem dúvida alguma, se você tivesse algo que fosse agnóstico de tecnologia, agnóstico de linguagem de programação ou do próprio setup de infraestrutura ali, e essa IA conseguisse fazer uma análise independente disso, sem parametrização, te cuspir um relatório de, olha, você tem vulnerabilidades aqui ou ali, como se fosse uma ferramenta de observability, uhum, mas também fazendo análise de código. Cara, isso é massa. E fosse um negócio único assim, pacotão, com um Datadog, com uhum. OWASP, como se a gente juntasse um pacote das tecnologias que a gente já tem hoje em algo agnóstico, que não dependesse de, sabe? E que fosse algo que eu consigo pegar e encaixar no meu pipeline de CI/CD hoje, e ele já vai analisar todo o Plug código and play. que Pum. for comitado no meu repositório, entendeu? Então, tipo, quando eu reviso um código hoje, eu já tenho 5 anos de empresa, tenho certo conhecimento do contexto e meu review leva em consideração esse contexto. Mas eu não preciso me preocupar tanto de ter esquecido de algo, porque eu tenho um passo na frente que vai checar isso, entendeu? Acho que isso teria muito valor. E detalhe, teria que ser algo que você conseguisse ter domínio sobre. O processamento dessa informação, idealmente, deveria acontecer aí dentro da sua infraestrutura, porque se Exatamente. isso vai para a cloud, tem um processamento externo, aí a gente já tem uma outra preocupação que é segurança da informação e privacidade, já é outro nível de complexidade. É porque algo que já é possível, por exemplo, hoje no ChatGPT, usando a API deles, é submeter uma pergunta com contexto. Eu acho que você tem 100 kbytes, se não me engano, de contexto que pode inserir na sua pergunta. Então, você pode inserir 100 kbytes do seu código do seu repositório, e fazer uma pergunta: como que eu implemento uma função que faz isso no meu código? E ele é capaz de responder baseado nos seus 100 kbytes. Mas para começar, 100 kbytes não é nada. Não cabe muita coisa. Então, hoje, ferramentas que conseguem descobrir, já tem gente desenvolvendo isso, tá? Ferramentas que conseguem ler um repositório gigante de código e identificar quais 100 kbytes são importantes para aquele commit. São ferramentas de busca de código. Tem uma empresa, esqueci o nome da empresa, vou procurar aqui, eu falo daqui a pouco, que está desenvolvendo isso, eu achei bem interessante. Cara, eu vi um negócio mais simples que isso outro dia. Outro dia não, que já tem, sei lá, um ano que eu descobri essa ferramenta, que chama CodeC. A ideia dela é, a pessoa abrir um pull request, ela cria uma imagem, um grafo de dependência dos arquivos que foram alterados naquele pull request. Então você consegue ver o que está sendo apagado, o que está sendo modificado, o que está sendo inserido. Do que está sendo modificado, quais outros arquivos que não estão aqui dentro dessa pull request podem ser impactados. Por exemplo, sei lá, alterei um módulo lá que é o módulo core da minha aplicação, que é utilizado em diversos lugares, diversas páginas ou diversos serviços, whatever. Ele cria esse mapa que visualmente eu consigo entender a complexidade daquela mudança, daquele pull request, sabe? Numa imagem mesmo. É de uma forma que você consegue dar visibilidade até para quem não é muito técnico. A pessoa que não entende o código ali, ela com uma imagem, ela consegue entender o nível de complexidade daquela mudança que está sendo inserida. Isso é legal porque imagina num time de teste tem preocupação com o escopo de mudança. Então Uhum. o desenvolvedor está inserindo uma mudança ali no ambiente de teste. O QA ele consegue bater o olho naquela imagem e entender a complexidade e fazer um game plan de teste. Sei lá, se existe uma etapa de teste manual, que ele vai executar a partir daquilo ali, entendeu? Não, e assim, e nesse caso nem precisa de IA, é só uma questão de desenhar baseado no grafo. Não é nem IA. Empresa que eu comentei chama SourceGraph. Vale a pena dar uma olhada na ferramenta deles. Eles têm uma ferramenta open source, mas entra naquele mesmo problema que o Lucas falou. Eu tenho que pegar um contexto do meu código e enviar para nuvem. E pelo menos na primeira semana que o ChatGPT começou a fazer barulho, a Sony já mandou e-mail para todo mundo falando, ó, nada que seja privado pode ir para ChatGPT, que é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Exato, o óbvio só é óbvio quando ele é dito.
Você, Samuca, o que você imagina que daqui a alguns 5, 10 anos você queria ver? Cara, assim, querendo ou não, né, eu tô inserido aqui no meio de marketing, design. Tem essa questão da criatividade que vocês até comentaram aí no começo, né? Toda a galera que trabalha com criatividade tá um pouco com receio, né? Do que vai acontecer, né? A gente já tem aí os geradores, né? Os designers, no lado dos designers, né? Eu comecei no design, vou começar no design. A qualidade das imagens insanas que têm sido gerados. Mas eu acho assim, por um outro lado, eu acho que tem muita coisa repetitiva. E a gente perde muito tempo, tanto no marketing como no design, fazendo muitas coisas repetitivas. Ou seja, você vai conseguir gastar menos tempo com coisas bobas, repetitivas, e vai conseguir gastar mais tempo pensando em usar, né, o conhecimento do design, do marketing de forma estratégica, né, que vai conseguir somar ali, né, para a marca, para a empresa que você está atendendo. Cara, assim, para mim ainda eu não consigo enxergar. Vou confessar que eu não consigo enxergar muito longe, assim como o Lucas, assim, cara. Tá meio com. Eu tô sentindo que tá meio com um ponto de interrogação meio na cabeça de todo mundo, né? Inclusive, assim, e já puxando assim, pô, cara, Google voltou atrás. Ele lançou, né? O ChatGPT viu, aí começou todo mundo correr. O Google voltou atrás. Aí logo depois o Elon Musk, não, galera, vamos parar aí, vamos ficar 6 meses aqui, questão de responsabilidade, mas. Aí agora ninguém comprou a ideia dele, agora ele tá desenvolvendo uma dele também. Ele mesmo voltou atrás. Eu acho que tá todo mundo meio assim. E Microsoft também, A né? Microsoft O também. Facebook estava investindo pesado no Meta, né? Agora, o Meta estava investindo pesado lá no metaverso. Agora parece que demitiu a galera, né? E agora tá. E E voltou pivotou pra pra IA. IA, né? Agora eles estão investindo pesado em IA. Então, assim, tá todo mundo nessa corrida, né? Eu pensei numa ideia pra área de design. Hum. Minha esposa é designer também, então eu vejo o sofrimento. E tem uma ferramenta que eu acho que, assim, seria muito fácil de fazer. Se alguém desenvolver, eu quero royalties, tá? Depois que desenvolve uma marca, né, uma logo, vamos supor, você desenhou lá a logo com a fontezinha, com o ícone, tudo bonitinho, tem que gerar um branding book. Como que essa logo vai funcionar no preto e branco, pequena, grande, quais são as cores bases. É um trabalho meio repetitivo. Depois que você já fez a logo, você já pensou nas cores, você já pensou meio que nisso tudo. Eu imagino que não seja tão difícil implementar um sistema que, a partir de uma logo, ele gera o branding book. Cara, maravilhoso. E assim, isso economizou um dia de trabalho no designer. Com certeza, assim, você podendo alimentar a ferramenta, assim, porque até se você chegar, qual paleta de cores que eu vou utilizar né, dentro desse brand book, quais as formas, se depois que eu conseguir dar esses inputs todos para a ferramenta, ela conseguir gerar, cara, vai ser maravilhoso. Gerar o brand book. Cara, melhor que isso, porque assim, o legal seria se a gente conseguisse dar inputs mais abstratos, tipo assim, eu não quero dar um input de paleta de cores, eu quero que, baseado no que eu quero gerar, no meu objetivo final, eu quero criar uma marca que transmita segurança, que seja uma marca formal, tenha esses valores e a partir daí você me dá a paleta de cores, saca? E segue o trabalho a partir daí. Eu acho que isso ia ser maneiro. Eu acho que seria maneiro, mas eu acho que isso já esbarra na parte de querer algo que foi criado por um humano e não que foi criado por uma máquina. Por questão de a IA vai acabar criando muita coisa repetida, vai acabar criando um modelo de arte IA. Eu gosto muito de soluções em que a parte criativa ainda fica do lado do ser humano. Então eu tive a parte criativa de pensar, não, qual paleta de cores? Um exemplo simples, a minha esposa fez uma marca para uma amiga dela, que tá abrindo uma empresa. E minha esposa conhece ela, é amiga, ela sabe como é o temperamento dessa pessoa, ela sabe o que agrada, o que não agrada. E mesmo com as pessoas que não são amigas, ela mantém uma reunião que ela conhece o cliente para sentir qual que é o estilo do cliente antes de desenvolver uma marca para ele. E ela conhece o tipo de cliente que essa pessoa quer atrair. Então, no exemplo dessa amiga, ela sabia muito do que essa amiga queria que a marca dela representasse, porque ela conhece essa pessoa. Eu não acho que a IA teria uma capacidade criativa de gerar um produto tão bom sem ter esse tipo de contexto que ela não conseguiria capturar. Com tanta personalidade, né, Diego? É igual eu comentei que eu tô utilizando muito para texto, para criar copywriting. Velho, não consegue, assim. A ferramenta, ela vai te dar não vai ter ali um tom de voz, por exemplo. Não vai ter uma personalidade na voz, como se fosse uma pessoa que estivesse falando. É muito genérico, sabe? Ele te dá as respostas, te dá alguns caminhos que ele cria, né? A gente vê que até ideias legais, caminhos legais a serem seguidos, só que, velho, sem personalidade. Por isso eu gosto muito de soluções em que a parte criativa foi feita, mas a gente sempre tem muita burocracia pra fazer depois da parte criativa. Então, tipo assim, eu criei um post pro Instagram, a foto ficou top, eu tirei a foto, eu coloquei as cores que eu queria, eu consegui extrair exatamente o que eu queria. Mas, poxa, eu não queria ter que postar um texto. Mas o texto é o que faz com que as pessoas vejam um post. Então, vamos usar essa parte da IA pra extrair um texto da imagem, por exemplo, entendeu? Porque a parte criativa já tá na imagem.
Então, a IA pode fazer a parte que é um pouco mais computacionável. A palavra não existe, eu criei agora, mas dá pra entender o que ela quer dizer. Essa parte que exige menos da minha consciência humana pra criar, entendeu? Cara, muito bom. Eu acho que assim, o trabalho do estagiário. Eu não sei qual que vai ser o papel do estagiário, que o estagiário que faz essas coisas dentro do máquina design. Isso é verdade. Hoje Isso é verdade, os é, estagiários de design estão ameaçados. basicamente é isso, né? Quando no meu estágio lá do design, eu ficava cortando foto no Photoshop, né? Recortando imagem no Photoshop, né? Isso agora a IA vai fazer. Eu acho que assim, vai ficar mais estratégico. Mas é aí que tá, porque alguém tem que usar essas ferramentas. Então, assim, o estagiário ele vai entrar já usando essas ferramentas. E assim, eu vejo muito o papel de quem tá começando na área, que faz muito essa parte esse trabalho repetitivo, né? Eu entendo que organizações mais maduras, elas vão sempre buscar uma forma de automatizar essas tarefinhas, sabe? Esse trabalhinho que não precisa de intelecto para executar, que é sempre a mesma coisa. O cara faz um commit, tem que olhar se, sei lá, obedeceu alguma regra ali de padrão. Pô, isso aí já existem ferramentas que automatizam isso, você não precisa de IA para isso. Saca? Mas assim, já trazendo para esse contexto de IA e IA, usando ferramentas que usam IA, pô, se alguma coisa pode ser automatizada, eu acho que quem tiver interesse aí e vai sair na frente se começar a aprender mais sobre essas ferramentas, saca? Implementar no ambiente de trabalho e tentar automatizar esse tipo de tarefa. Legal que na época eu tava na faculdade, e na época já se falava de IA, e já era um hot topic na época, e já era algo que a gente sabia que tinha que estudar, tinha chance de bombar um dia. A grande discussão e o grande foco era em estudar como implementar IA. Como é que eu implemento um algoritmo de aprendizagem? Como é que eu implemento uma Deep Neural Network? Como é que eu implemento... Hoje não, hoje a gente sabe que a grande dificuldade é coletar dados para injetar nessas ferramentas, para fazer o treinamento, e usar essas ferramentas depois de uma maneira inteligente. Então hoje não tem espaço só para os desenvolvedores de ferramentas de IA, tem espaço para os usuários também, porque vai ser um trabalho extremamente qualificado, porque uma pessoa com pouca experiência em usar ferramentas, por exemplo, de language model, tipo ChatGPT, uma pessoa com pouca experiência gera um resultado muito mais ineficiente e de qualidade ruim do que uma pessoa que já usou por muito tempo e sabe como perguntar e qual contexto inserir nessa pergunta. Cara, agora sim, voltando àquela pergunta do que a gente tem de expectativa para o futuro. Um produto que eu compraria, um óculos que faz tradução simultânea para mim. Eu olhei para uma placa, ele já traduz e coloca a tradução aqui na minha frente. Sabe? Automaticamente, flawless, Uhum. seamlessly, rápido, sem delay, sem Seria bom. loading. Um que eu quero um aplicativo médico. Aplicativo, tipo assim, nossa, eu tô com dor de cabeça. Porque, tipo Um assim, aplicativo médico. eu não tô tirando o valor da profissão de medicina, tá? De maneira alguma. Não, que isso. Mas 90% das vezes que eu vou no médico, ele literalmente bate 3, 4 coisas que ele me pergunta e me chega no diagnóstico, entendeu? É algo completamente computacionável. É, então eu tenho dor de São cabeça, 3 parâmetros tenho ali. dor de cabeça durando 3 dias, eu tô com o nariz ruim e não sei o que lá. Ele vai falar, então, você provavelmente tá gripado, toma, o remédio é esse aqui, É. entendeu? Eu posso falar assim, minha esposa é médica, assim, eu acompanho o dia a dia dela, velho, é muito pesado, assim, e tenho certeza que muita gente que vai ali, né, ela é coisa que banal. Ela pode, né, usar mais o tempo dela com coisas mais complexas que necessitam, né, da intervenção médica mesmo, né, talvez. Cara, que interessante que você falou isso, porque, pivotando completamente o assunto aqui, mas é muito uma questão cultural, né, cara? No Brasil, pra qualquer coisa, você vai no médico. Ah, dor de cabeça, tô indo no médico. Espirrei, tô indo no médico. Aqui nos Estados Unidos, a galera não vai no médico, velho. Tem que pagar, né? Não, mas é porque aqui tem um lance do atestado, né, jovem, que você não tá ligado, né. É, talvez um pouco por causa disso. Sem fazer nenhum check-up. Eu sei, de acordo com minha esposa, sexta-feira, mas segunda-feira e sexta-feira são os dias oficiais do atestado, não, quinta. É, de forma geral, aqui não tem muito esse lance de sick day. Algumas empresas oferecem esse benefício, mas na minha experiência não é muito comum. Ainda as pessoas que têm um plano de saúde lá, beleza. Para quem tem plano de saúde, o sistema de saúde, na minha perspectiva, não é um problema, né? Mesmo essas pessoas, eu acho que ainda é uma questão cultural. A galera não vai no médico. Tá? Você tá com problema, você vai na farmácia e pergunta pro farmacêutico lá. Tô assim, toma isso aqui, saca? Mas porque ir no médico, mesmo que tem plano de saúde e tal, é um processo. Você vai ter que se deslocar, você vai ter que esperar na fila. O médico nunca vai estar no horário. Você pode marcar a consulta e chegar uma hora antes, você vai ser atendido atrasado. Cara, Porque alguém atrasou antes e avacalhou os horários e... aqui eu nunca fui atendido atrasado, velho. Sério? Nossa.
Já fui atendido antes, várias vezes. Nossa, aqui eu sempre sou atendido atrasado. Nunca. E é tudo tão digitalizado que, tipo assim, eu marco a consulta pelo app. Se for uma consulta programada, por exemplo, eu tenho filho. Então, meus filhos têm consultas programadas de 3 anos, 4 anos, 2 anos e meio, etc. Vacina, etc. E já me lembra. E já me propõe aqui uma marcação. Marquei no app. Alguns dias antes, eu faço um check-in pelo app, confirmando que eu vou estar lá, se eu quero discutir alguma coisa, atualizo se, sei lá, se alguém está tomando remédio, se precisa de algum exame, etc. Faço o check-in. Quando eu chego no consultório, pela geolocalização, porque eu dei permissão, ele já identifica que eu tô lá. Quando eu chego na recepção, assim, a pessoa já me identifica, já viu que eu tô lá, já viu que eu fiz check-in e só me encaminha para o atendimento. É muito rápido, é muito eficiente. E te garanto que isso provavelmente fez com muito mais frequência, ou pelo menos muito menos fricção no médico. Não, eu tenho fricção zero. É fácil. É fácil, Eu acho que problemas que conseguem ser solucionados, seja com IA ou com tecnologia, que tirem essa barreira de ir no médico, ou de ir no dentista, de ir num fisioterapeuta. Igual, eu só comecei a ir no dentista com frequência depois que o dentista que eu peguei que tem um sistema parecido com esse e é tudo automatizado. Então, assim, eu não preciso pensar que eu preciso ir no dentista a cada 6 meses. Eu recebo uma notificação, sua consulta é amanhã. Ah, beleza, tô indo, entendeu? Só falta o dentista me pegar aqui em casa e me carregar no colo pro consultório, entendeu? Agora sim, pro seu ponto da utilização de IA, especialmente durante pandemia, que a gente começou a utilizar muito o teledoc, né? O atendimento remoto. Nossa, e foi muito bom. Em último caso, se era questão de vida ou morte, precisava realmente ali um atendimento físico. Sem dúvida nenhuma, muitas dessas coisas poderiam ser parametrizadas ali, eram 3, 4 perguntas que faziam, o médico dava um diagnóstico, dependendo do que fosse, te orientava com relação à medicação, buscava agendado já na farmácia e problema resolvido. Se a gente tivesse uma IA, eu não ia ter esse tempo de espera ali para esperar o médico disponível para me atender remotamente, né? Ele já me dava um diagnóstico ali e resolvia um problema mais rápido. Seria legal, eu usaria. Usando um exemplo de um sistema que tem aqui no Canadá que eu acho bem bacana. Enfermagem por telefone. Antes de ir no médico, minha filha passou mal tem pouco tempo. E antes de pegar ela e carregar ela pro hospital e ficar horas na fila, eu ligo. Já o tempo de espera geralmente é uns 10 minutos, então se fosse uma IA, o tempo de espera seria 0. Mas uma enfermeira treinada vai me atender e vai me perguntar o que está acontecendo. Ela vai fazer uma triagem. E de acordo com a triagem, ela vai falar: o hospital mais vazio na sua região é tal, sua consulta é tal horas. Então você já vai com o horário marcado, entendeu? Caraca. Então, se esse tipo de coisa pode ser feito por uma IA, ainda conseguiria cortar os 10 minutos de espera. O sistema consegue identificar, nem IA, um sistema normal, consegue identificar qual hospital na minha região está mais vazio. Ele consegue identificar como encontrar um bloco de tempo numa agenda de um dos médicos desse hospital. E ele consegue identificar qual especialidade eu preciso, entendeu? De acordo com as perguntas que eu dei. Então ele não precisa nem me dar a resposta e falar: você tem gripe. É só te falar: vai no médico tal, hora tal, no hospital tal, porque ele é especialista disso. Ou pelo menos assim, não se dê o trabalho de nem de procurar um médico. Isso aqui é muito trivial. Que é 90% dos casos. Ou ué. Ligue pro médico. Tipo, você vai pedir exame, né? Tem gente que vai no médico pra pedir exame. Tipo assim, eu quero fazer um check-up. Não, eu tenho que ir, porque o médico tem que assinar. E se você tivesse um device que te ajudasse a identificar, por exemplo, hoje se você tem um Apple Watch, você pode ter, alguns Apple Watch já tem um sistema para identificar queda, né? Então a pessoa caiu, ele consegue comunicar com a emergência. E isso é Mas se a gente tivesse um sistema, é muito legal, muito bacana. Mas se a gente tivesse um sistema para, tipo assim, aprender sobre os problemas que a pessoa tem, ou pelo menos predisposição, sei lá, e identificar, por exemplo, um ataque cardíaco, aí isso é maneiro. Demais. Você tá prestes a ter um ataque cardíaco, procura um médico agora. Agora, só falar do troço de queda. Meu Apple Watch já ligou pra emergência 3 vezes. E as 3 vezes, assim, eu tive que cancelar, eu consegui cancelar a tempo, mas as 3 vezes poderia ser uma situação que eu precisava realmente de emergência. Eu faço mountain bike. E mountain bike, pra quem nunca viu, assiste uns vídeos aí, é um esporte bem seguro. E tem umas quedas bem seguras, então eu já quebrei dedo, tranquilo. faz parte. Mas em algumas dessas quedas, inclusive a queda que eu quebrei o dedo, dependendo de onde eu tivesse batido, eu poderia ter desmaiado. E meu Apple Watch ele vibra algumas vezes antes e ele faz uma contagem regressiva pra ligar pro SOS. E ele tava ligando, se eu não tivesse cancelado, ele teria ligado. Então, se eu tivesse desmaiado, eu tenho segurança de que a ambulância ou o serviço de bombeiros aqui da região saberia onde estava. Doideira, velho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas é isso, eu fiquei feliz que, assim, a gente teve a oportunidade de usar essas ferramentas aqui no podcast. Como a gente falou, o episódio do Rui foi um que a gente usou o Enhance da Adobe e foi extremamente útil. A primeira vez que a gente ouviu o áudio, a gente falou assim, nossa, o áudio tá muito ruim, a gente tem uma preocupação com a qualidade e ter encontrado essa ferramenta foi uma mão na roda, foi muito bom.
E assim, se eu fosse resumir tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que o maior benefício que essas ferramentas têm trago pra gente é a questão da produtividade, né? Tornar o nosso trabalho mais produtivo de alguma forma. Boa. Gente, dá para ficar aqui horas conversando. O que que é IA, né? Imaginando os caminhos que a gente pode trilhar com a IA. E nós temos certeza, uma coisa a gente tem certeza, que nossa vida vai mudar com a IA. Já está mudando, né? Tem muita gente trabalhando por isso. Torcer para que isso melhore nossas vidas aí. Eu sempre fui bem interessado com novidade, principalmente relacionado à tecnologia. Então, quando saiu o smartphone, eu comprei bem rápido. Comprei os primeirão lá do Google, que era bem ruim, só porque eu queria testar coisa nova. E tem muito tempo que a gente não vê uma tecnologia que realmente tem um potencial de inovação, sabe? O celular é a mesma coisa, tem quase uma década. Só melhora o processador, aumenta a tela, faz a tela ficar curva, desfaz a tela ficar curva, a tela é reta, a câmera é grande, a câmera é pequena, tem um buraco na tela, tem muito tempo que a tecnologia não muda de uma maneira interessante, sabe? E eu tô empolgado porque eu acho que eu vejo potencial de que isso seja a próxima onda, de que vai não só ser uma coisa legal que a gente usa para brincar, mas proporcionar uma nova onda de novas tecnologias que vão mudar um pouco mais e melhorar a qualidade de vida não só de quem está no topo e tem dinheiro para comprar coisa cara, mas de todo mundo na cadeia, por exemplo, melhorando o sistema de saúde, melhorando o sistema de transporte, e são coisas que vão melhorar a sociedade como um todo, sabe? E são coisas novas que eu quero trabalhar, então acho que quem tem interesse em estar preparado para o futuro tem que ter curiosidade de começar a estudar e usar essas Pô, ferramentas. e isso inclusive pode ser o código de carreira, cara, assim. Não lute contra a IA, não seja negacionista com a IA, Abraça a IA. Abraço e mas entenda como utilizá-la, velho, pra potencializar a sua carreira. Ó, boa. que isso, hein? Saiu um código de carreira aqui. Exato. Gostei. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da primeira temporada. Aguardem, voltaremos com mais episódios na segunda temporada. Em breve a gente deve postar aí nas redes sociais quando que a gente lança os novos episódios. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu. Falou, galera. Aquele abraço. A gente se vê na próxima temporada. Valeu, galera. Até mais.